Carol, quais são os erros que eu não posso cometer na entrevista online? Olha que boa essa pergunta. Quem fez essa pergunta foi Josué Henrique. Josué, seja muito bem-vindo. Você e você que está assistindo estão agora no Carol Me Ajuda. Para você que chegou por aqui agora, vou começar me apresentando, né, queridos? Eu sou a Carolina Martins, a especialista em RH mais seguida do LinkedIn, e aqui nesse canal tem vídeo novo toda semana para falar sobre o quê? Transição de carreira, mudança de emprego, recolocação profissional. Então, se você tem um objetivo profissional na sua vida, esse é o lugar. Hoje a gente vai conversar sobre a dúvida do Josué. Inclusive, tem alguma dúvida? Quer que eu responda para você no próximo vídeo? Comenta aqui. A gente sempre dá uma olhadinha nos comentários para pegar as dúvidas de vocês. Entrevista remota é um negócio assim que já acontecia antes, mas por conta da pandemia popularizou demais, né? A gente passou por vários meses sem poder sair de casa, sem essa questão do contato, que graças a Deus as coisas estão voltando ao normal. Hoje já tem muita entrevista presencial, mas a tendência da entrevista remota, ela continua. E eu vou começar dizendo que entrevista remota, gente, é uma coisa incrível, tanto para o candidato quanto para a empresa. Para a empresa, porque em qualquer salinha pequena, o recrutador consegue entrevistar. A gente não precisa preparar uma sala de espera, não precisa de uma sala de reunião. O custo operacional da empresa diminui bastante com processos seletivos remotos. Para o candidato também, porque não tem aquele tempo de deslocamento. E se você se prepara bem para a entrevista remota, inclusive aqui nesse canal tem vídeo ensinando você a se preparar para a entrevista remota, tá? Não sabe o que fazer? Clica aqui no link do card que você vai aprender essa etapa de preparação. Mas quando você se prepara bem para a entrevista remota, você acaba se sentindo mais confortável porque o ambiente que você está é um ambiente seguro. E isso é uma dica. Quando você for fazer a entrevista online, procure estar em um lugar que é um lugar seu, um lugar que você conhece, então a sua casa, o seu quarto. Claro que você vai preparar ali o ambiente, né, para não ter um monte de gente gritando, cachorro latindo, tudo isso, mas estar num ambiente seguro, um ambiente que você te conhece, traz mais essa sensação de segurança. Vamos para os erros, né? Porque Josué tem dúvida do que ele não pode fazer. Primeira coisa, e eu vou usar um exemplo real. É claro que eu não vou falar o nome da pessoa para não expor aqui o cidadão ao ridículo. Mas o primeiro erro está na vestimenta. Você precisa se vestir de forma adequada para a entrevista. Tanto para presencial, mas para remoto também, porque você não sabe se vai acontecer alguma coisa e você vai precisar levantar. Então estava eu, Carol, entrevistando um cidadão. Num determinado momento a campainha tocou e aí o cachorro começou a latir, tudo bem, não tinha ninguém na casa dele. Ele falou para mim: Carol, vou precisar atender a porta. Você me dá licença? Eu falei: claro. E aí o que ele fez? Levantou. Só que ele não desligou a câmera. No momento que ele levanta, tava ele de camisa social e uma samba canção. Eu vi. Ele sabe que eu vi, e aí quando ele voltou para a entrevista, ele ficou super desconfortável. Pediu desculpa, eu tentei assim, dar uma brincada, né, pra quebrar o clima, mas o que aconteceu? Ele ficou tão desconfortável que dali em diante ele já não conseguia mais se concentrar nas respostas. Ele até seguiu a entrevista até o final, mas a partir desse momento ele dava a resposta evasiva, sabe? A sensação que eu tinha é que ele queria terminar a entrevista o mais rápido possível, que tava morrendo de vergonha de mim. Não foi aprovado. Por que ele reprovou? Porque ele tava de samba canção? Não, mas porque aquilo desestabilizou ele de uma forma que ele não conseguiu mais se concentrar no restante da entrevista. Então toma esse cuidado, tá? Coloca assim a vestimenta completa, não só a parte de cima. Outro cuidado que você precisa tomar é quanto à iluminação. Você não é um youtuber, tá? E mesmo que você fosse, se não for uma entrevista para youtuber, você não precisa assim de uma luz ótima, um cenário todo bonito, não precisa disso, mas tem que preparar o ambiente minimamente. Então assim, se você puder ficar num fundo neutro, melhor, mas caso você não tenha, tudo bem. Fica sentado em algum lugar, só toma cuidado para não ter um monte de bagunça atrás. Cuidado com a luz também. Às vezes você tá fazendo a entrevista e aí o sol dá aquela invertida, fica todo na sua cara, aí você fica branco, sabe? Parece uma entidade, o recrutador não consegue te ver direito, ou então fica muito escuro, só a sua sombra. Isso prejudica, porque a avaliação visual do recrutador é importante. Outro erro que você não pode cometer, e que muita gente comete, é ficar lendo o currículo. O que a pessoa pensa? O recrutador não tá me vendo, então eu vou abrir aqui o currículo na tela do meu computador e eu vou ficar lendo. Dá pra perceber que você tá lendo, porque a gente lê de uma forma, só que a gente fala de outra. Então parece que você tá lendo, você fica procurando as informações assim na tela do computador, aí você fica baixando a cabeça, indo de um lado pro outro. Não
leia o seu currículo, se prepare antes da entrevista para não ter essa necessidade de ficar lendo. É muito importante que você converse com o recrutador, porque o que está no seu currículo ele já sabe. Você vai para a entrevista para contar outras informações para o recrutador. Um outro erro que não é legal de você cometer é você tentar passar uma imagem de perfeição. Se você tem algum problema na sua casa, avisa para o recrutador no começo. Então, se você é mãe e aí o seu filho tá, sei lá, hoje não teve aula e ele tá em casa, avisa para o recrutador que tem uma criança que está assistindo TV e que a criança pode gritar em algum momento, mas fica tranquilo, recrutador, tá tudo certo. Se tiver algum barulho, tem o meu marido, tem o irmão, tem a minha mãe que vai acudir a criança, mas pode ser que tenha esse problema da criança gritar. Ou então, eu tenho uma gata e a gata adora subir aqui no computador. Eu coloquei ela pra lá, mas você sabe que gato é terrível, né? Se passar o gato por aqui, desculpa. Se você já sabe que algo pode acontecer no meio da entrevista, antecipe. Por quê? Porque o recrutador já vai saber e quando acontecer, se acontecer essa situação, você não vai ficar completamente desconfortável. E uma outra dica, uma última dica pra gente encerrar é a seguinte: se você for fazer a entrevista pelo notebook, não precisa se preocupar com isso, porque a câmera já vai estar ali no enquadramento certinho. Agora, se você for fazer a entrevista pelo celular, procure usar o celular sempre nessa posição aqui, deitado, porque aí pega mais a lateral e não fica o seu rosto tão perto da câmera. Você precisa ativar a rotação do celular. Então, às vezes, você coloca o celular deitado, mas a rotação tá travada e ele não vira. Só toma esse cuidado para que o celular acompanhe aqui o movimento da câmera. Claro, testa a conexão com a internet antes, testa o som. Se possível, baixe o aplicativo que a entrevista vai acontecer antes para você evitar qualquer tipo de desconforto. E é claro, se prepara para a entrevista de emprego. Responda as principais perguntas, treina para tudo isso antes. A preparação é fundamental e aqui nesse canal também tem um vídeo que ensina você a se preparar para a entrevista de emprego. Tá aparecendo aqui no card também, então maratone esses vídeos que com certeza você vai ir muito melhor. E claro, não se esqueça, se inscreve aqui no canal, dá uma moral para a produtora de conteúdo e manda esse vídeo para os seus amigos que também podem precisar dele.